Olá, namastê a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Patrícia e hoje eu venho aqui falar com vocês para fazer um chamado à consciência, à responsabilidade e à cura da raiz. Vejam bem, a violência contra um animal nunca é um ato isolado. Então, respira profundamente comigo e vamos falar um pouco sobre isso espiritualmente, com um fundo espiritual. E se eu dissesse que talvez nunca você esteve quebrado? E se parte do que você acredita sobre si mesmo, sobre seus filhos, sobre sua família, não for exatamente a verdade? E se muitas das dores que hoje recebem nomes, códigos, rótulos, forem, na verdade, sinais de uma alma tentando sobreviver dentro de um sistema que perdeu o eixo? Por que tantas crianças estão sendo diagnosticadas? Por que tantos adolescentes estão sendo medicados? Por que tantos adultos agora se definem por transtornos? Por que falar de trauma virou identidade própria? E por que quanto mais tratamento existe, mais doentes parecem existir? Essas perguntas não são contra a cura. Elas são a favor da verdade. A mente, gente, também pode inventar lembranças. Existe algo que quase nunca é explicado às pessoas e que muda completamente a forma como entendemos trauma, terapia e identidade. A mente humana não é apenas um arquivo de memórias, não. Ela é criativa, sugestiva e profundamente influenciável, especialmente quando existe uma figura de autoridade envolvida. E eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1995, a psicóloga Elizabeth Loftus conduziu um experimento que até hoje é considerado um divisor de águas na psicologia da memória. Ela contou a participantes desse experimento 3 histórias reais da infância, confirmadas por seus familiares. Só que depois ela inseriu uma história falsa no meio para o experimento, certo? Que aquela pessoa havia se perdido em um shopping aos 5 anos de idade, entrado em pânico, chorado e sido resgatada por um estranho gentil. Gente, o que aconteceu chocou os médicos. Cerca de 25% das pessoas passaram a lembrar da história falsa como se ela tivesse realmente acontecido. E não era uma lembrança vaga. Elas descreviam lojas, sons,
cheiros, emoções. O coração acelerava quando falava, o corpo reagia como se aquilo fosse real. Elas não estavam mentindo, elas acreditavam. Porque quando alguém, em posição de confiança, sugere uma narrativa, a mente pode construir uma memória emocional completa, mesmo que o evento nunca tenha existido. E aqui está o ponto crítico. Quando uma pessoa entra em processo terapêutico, espiritual ou de autoanálise e é constantemente incentivada a ir mais fundo, confiar no que surge, sentir no corpo, ela pode não estar lembrando, ela pode estar criando. Depende do emocional e do estado que ela está. Nem toda dor é memória real. Nem toda imagem é trauma verdadeiro. Nem toda emoção aponta para um abuso que aconteceu. Às vezes, aponta para sugestão, repetição e necessidade de pertencimento. Ou uma mente tentando explicar um sofrimento atual. Eu venho falando isto há muito tempo com as pessoas que vêm para mim, porque a hipnose já provou que muitos traumas, muitas histórias contadas, na realidade não aconteceram da mesma forma como a pessoa conta. É um mecanismo de defesa do ego, para a pessoa se manter naquele estado emocional de vítima, ela precisa cada vez mais reforçar essa história. Entende como? Quando isso acontece, a pessoa começa a reescrever sua própria história e passa a viver a partir de uma identidade diferida, machucada. Energeticamente, isso enfraquece o chakra do plexo solar, o centro do poder pessoal, da identidade e da autonomia. Isso não é cura, isso é aprisionamento emocional. Nós vivemos hoje uma cultura onde vídeos de segundos explicam vidas inteiras. Tristeza vira depressão, timidez vira transtorno, conflito vira abuso, limite vira violência. Não é errado falar de dor. O erro é transformar toda dor em doença. Quando isso acontece, gente, o chakra cardíaco se fecha, a empatia se perde, a separação aumenta. Sim, existem famílias abusivas, tanto pais quanto filhos. E às vezes o afastamento é proteção. Mas existe também um movimento perigoso. Rompimentos feitos sem consciência, guiados por conteúdos e narrativas, não por verdade vivida. Na sabedoria xamânica, isto é claro. Quem corta a raiz, corta o fluxo da energia vital. A ancestralidade carrega desafios, gente, mas também carrega força, memória da alma e aprendizado. Quando esse fio é cortado sem integração, o chakra raiz se desorganiza. A pessoa perde chão, pertencimento, segurança interna. E a vida repete padrões.
até que a lição seja compreendida. Hoje, milhões de crianças já receberam diagnósticos como TDAH e várias outras siglas que eu me nego a falar. O uso de medicações cresceu de forma expressiva em vários países. E aqui eu faço uma pergunta que ninguém quer fazer. As crianças adoeceram ou o mundo ficou incompatível com uma criança viva? Uau! Uma criança inquieta pode não estar doente, gente. Ela pode estar reagindo a excesso de telas, alimentação inflamatória, falta de movimento, pressão escolar, ausência emocional, ambientes energeticamente densos, problemas sérios na família de qualquer natureza. Pois é. Mas o sistema prefere rotular, prefere silenciar, prefere medicar. E sim, existe muito dinheiro envolvido em todo esse processo. Quando uma criança é medicada sem investigação profunda, algo muito sério acontece energeticamente. O chakra da garganta é bloqueado. A expressão vira problema. A sensibilidade vira defeito. Essa nova geração não veio para caber em caixas. Ela veio para sustentar mudanças. Muitos seres que encarnaram neste tempo vieram com uma missão clara: ser pilares de sustentação da luz durante a transição planetária. Eles vieram não com cromossomos fisicamente alterados, mas com ativação de consciência diferente. Eles sentem mais, percebem mais, reagem mais. Quando esses seres são intoxicados, física e mentalmente, a missão se torna mais difícil. Corpos inflamados não sustentam luz com facilidade. Mentes presas na matrix do medo não escutam a alma. Então faça essa pergunta a você. Eu estou contribuindo para o desgaste espiritual ou para a transformação da humanidade? Veja, a Terra oferece cura, sim, sempre ofereceu. Mas natural não é sinônimo de inofensivo, e eu quero deixar bem claro isso aqui. Plantas são medicina, sim, mas exigem conhecimento profundo, respeito pela Mãe Gaia e preparo bem feito. Misturar chás sem orientação pode intoxicar. Você sabia disso? Algumas plantas são veneno em certas doses. Você tem esse conhecimento? Outras interagem com medicamentos. Gente, cura não é moda. Não é influencer. É sabedoria ancestral com discernimento consciente. E ultimamente, tá um tal de todo mundo saber sobre tudo que é natural. E fica indicando na mídia. Você não sabe quem é aquela pessoa direito. Ela é famosa, tem milhões de seguidores. Para mim, pessoalmente, pessoa que tem milhões de seguidores, é famosa na internet, não quer dizer
real conhecimento. Precisa pesquisar se essa pessoa realmente fez um cursinho de final de semana ou se ela realmente tem um conhecimento profundo da coisa. E por que eu estou dizendo tudo isto? Agora vem. Recentemente, o mundo assistiu a um episódio de crueldade extrema cometido por adolescentes. O choque não veio apenas do ato para mim, mas do que ele revelou. Eu acho que para muitas pessoas também. Sabe, quando olho para essas crianças, eu não vejo monstros, não. Eu precisei meditar muito sobre isso para entender. Não preciso meditar para entender que foi uma monstruosidade. Mas eu não quero agir com o meu ego. Eu vejo almas que vieram com luz, mas foram abandonadas espiritualmente por uma sociedade que chama a ausência de normalidade. A violência contra animais é ancestralmente um dos primeiros sinais de ruptura profunda da alma. Eu vou repetir. A violência contra animais é ancestralmente um dos primeiros sinais de ruptura profunda da alma. Quando a vida deixa de ser sagrada em sua forma mais vulnerável, algo essencial já foi quebrado. Essas crianças não nasceram assim, gente. Elas foram anestesiadas com o tempo. Quando pais entregam seus filhos a telas, a sistemas sem estrutura emocional, a medicação rápida, a terceiros que não conhecem aquela alma, eles não estão apenas delegando tarefas, estão delegando a formação da consciência. A consciência, gente, não se terceiriza. Aqui vai uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Você quer ter um filho para cuidar de uma alma? Ou apenas para cumprir um papel social? Porque criar um filho exige presença, tempo, limites amorosos, renúncia e maturidade emocional. Se alguém sente que não quer abrir espaço para isso, é mais honesto não ter filhos do que trazer uma alma ao mundo para abandoná-los energeticamente. Não é fácil. Não adianta ler trocentos livros, como cuidar de um bebê. Todas essas coisas que existem são para ajudar, sim. Mas sempre, todo mundo que já teve um filho sabe que sempre existe challenges, existe coisas para a gente aprender. Não é fácil educar filhos, não é mesmo? Mas eu vou dizer, essencialmente, presença, tempo, renúncia. Pensa nisso. Eu preciso fazer um esclarecimento importante, porque a realidade é mais complexa do que parece.
Nem todos os pais que falham são maus. Nem todos os pais que erram abandonaram seus filhos por falta de amor. Muitos são eles próprios, frutos desta mesma sociedade doente. Pais que amam seus filhos, mas que vivem sob pressão constante, medo de julgamento, medo de exclusão, medo de não pertencer, a necessidade de aceitação. Essa força silenciosa que move massas tem levado pessoas boas a agir de forma profundamente errada, por insegurança, por medo, por desconexão com Deus, por terem aprendido que a aparência vale mais do que verdade. Quando um grupo social adoece, ele passa a normalizar o que nunca deveria ser normal. Então, vemos pais tentando encobrir erros gravíssimos de seus filhos, usando influência, poder ou silêncio. Não porque sejam monstros, mas porque estão perdidos dentro de um sistema que premia a máscara e pune a verdade. Isso não justifica. Eu sei. Mas explica. E compreender a raiz não é passar a mão na cabeça, não. É a única forma real de interromper o ciclo. Eu não romantizo o que aconteceu. O que foi feito é grave, cruel e exige consequências reais. O cachorrinho orelha foi o símbolo, para mim, que a espiritualidade escolheu para vir para fora muitas perguntas. Responsabilização é necessária, sim, para proteger a sociedade e para ensinar limite. Mas punição não é o mesmo que ódio. E justiça não é linchamento. Quando eu digo que vejo essas crianças com os olhos da alma, eu não estou retirando a gravidade do ato, não. Estou dizendo que ninguém nasce assim. E que se a sociedade responder apenas com ódio, ela continuará produzindo o mesmo resultado e agora não é a hora mais disto. Prisão sem consciência produz adultos ainda mais perigosos. Responsabilização com orientação, limite e verdade é a única chance de interromper o ciclo. Mas muitos pais, além deles próprios ficarem na internet, ganhando dinheiro com posts, com conteúdos de piada, de tiração de sarro e de muitas coisas que não soma ao crescimento interior, vamos dizer assim, ensinam seus filhos também a agirem assim, right? E o pior de tudo é que mesmo a lei, o FBI, a polícia, de todos os países que seja, que estão pedindo, pelo amor de Deus, tirem seus filhos das redes sociais, porque existe muita coisa perigosa e mostram e fazem filme, estão mostrando. Esses mesmos pais que se sentem horrorizados por tudo isso, mantêm seus filhos na internet. Inclusive crianças pequenas dançando, aí todo mundo, que linda, que maravilhosa, tremendamente sexualizada essas crianças. Crianças agora, a moda de falar sobre
marketing, sobre espiritualidade. Eu gostaria de deixar uma coisa aqui. Pai e mãe, eu fico imensamente feliz de ver que você tem um filho que tem toda essa capacidade. Mas eu peço imensamente, com muito amor, retire seus filhos da teia. Porque é ali que eles estão sendo fisgados. E se seu filho ou sua filha tem todo esse dom, não é para ficar exposto desta forma. Proteja, porque talvez essa criança pode ser alguém muito importante no futuro. Essas crianças, muitas delas estão sendo orientadas pelos próprios pais para manejarem as suas contas na sociedade e ganhar bastante dinheiro, não é? Por favor, repensem nisto. Quando o ser humano perde a conexão com Deus, com a verdade interior, com o silêncio da consciência, ele passa a buscar orientação fora, no grupo, na aprovação, no que vão pensar. E é aí que atrocidades acontecem. Papai e mamãe, por favor, você está ensinando o seu filho ou filha a sentir a necessidade de likes, de followers e de achar que ser importante na mídia é uma grande coisa. Pessoas passam a agir não pelo que é certo, mas pelo que mantém o lugar dentro de um grupo doente que elas confundem com segurança. Essa é uma das maiores armadilhas do nosso tempo, do Dark Side. Vejam, assumir responsabilidade é necessário. Consequências existem para ensinar. Mas não vamos demonizar pais, famílias ou indivíduos sem olhar o contexto espiritual, emocional e social. Se a gente faz isso, nós criamos novos ciclos de ódio. A cura começa quando alguém tem coragem de dizer: isto está errado e precisamos mudar a raiz da coisa. E a raiz não é apenas o indivíduo, é o campo coletivo e quem manipula, que ensina medo em vez de verdade, imagem em vez de caráter, pertencimento ao invés de consciência. Talvez esse seja o momento não de apontar quem é o vilão, mas de reconhecer que todos estamos sendo testados. Testados na coragem de agir corretamente, mesmo quando o grupo inteiro escolhe o caminho errado. Conversas em casa precisam ser retomadas. Porque só quem está conectado à própria alma e à presença de Deus consegue permanecer íntegro no mundo que recompensa a mentira. E principalmente com meios de comunicação. Crianças tão pequenas com esses aparelhos na mão e assistindo tudo e mais um pouco na TV. E para sermos íntegros, gente, conscientes e equilibrados, precisamos lembrar de algo.
Ser uma mulher forte não é imitar o homem. Ser um homem consciente não é negar a sensibilidade. O feminino e o masculino são forças complementares da criação. Quando esse equilíbrio se perde, a família se desorganiza, e quando a família se desorganiza, a criança perde o eixo. É compreensível sentir raiva com tantas coisas horríveis acontecendo lá fora. Eu entendo. Eu também sinto às vezes. Mas aqui está a pergunta essencial. Responder com ódio vai curar? Ou vai adoecer ainda mais a sociedade? Gente, ódio não educa. Ódio não cura. Ódio apenas multiplica ruptura. Essas crianças são frutos de uma sociedade doente. Igual elas, está cheio por aí. Antes de gritar punição, pergunte: você sabe o que seu filho está fazendo na tua casa nesse exato momento? Você sabe o que ele consome na internet? Com quem ele anda? O que ele sente? Com quem ele fala? Responsabilidade, gente, não é vingança, é consciência. A verdadeira pergunta não é o que fazer com nossas crianças. A pergunta é o que precisa mudar para que nenhuma criança chegue ao ponto de cometer atrocidades, fazer coisas ruins, ou bular a lei, ou maltratar o outro. Porque muitas crianças que passaram por isso hoje são adultos e estão fazendo um auê lá fora nesse exato momento. A resposta está em pais presentes, pais espiritualizados, limites claros, orientação espiritual, vínculo real, menos terceirização da alma. Não, nós não somos perfeitos. Nós somos pais, estamos aprendendo, viemos aqui para aprender. Vai ter muita coisa errada. E os filhos também. Mas precisamos saber o limiar. Porque hoje, vocês já perceberam que muita coisa que não era normal, ficou normal. Não é mesmo? E a nova trend agora, do momento, é trazer a sexualidade explícita novamente para as telinhas do cinema. Violentamente, escandalosamente, coisa que tinha parado há um tempo atrás. Vamos fazer a sociedade achar que tudo isso é normal, não é mesmo? Pensem nisso, porque isso vai trazer muito mais perigo. Sabe, eu e meu marido, sim, a gente boicota tudo que a gente acha que é para fazer mal para a humanidade. Todos esses artistas envolvidos em coisas ruins, músicos e tudo que pertence a marketing em relação a esse tipo de coisa. Todas as pessoas ligadas a esse tipo de coisa, eu boicoto. Porque se eu falo assim para as pessoas que eu quero mudar o mundo, começa comigo. Eu não posso falar que eu quero paz no mundo se eu continuo alimentando o que não traz a paz.
no mundo. Pensa nisso. Gente, o ódio é fácil. A consciência exige coragem. Mas só a consciência cura. Se respondermos com ódio, a sociedade adoecerá mais ainda. Sem respondermos com presença, se a gente responder com presença, verdade e responsabilidade, a raiz pode ser tocada. Remédios podem ser deixados de lado. Procura de curas holísticas pode ser mais consciente. A escolha começa em cada casa, em cada família, em cada adulto, agora, neste exato momento. Começa a fazer uma limpa energética, uma limpeza energética em tudo que você vê, que você ouve, o que você traz para dentro da tua casa, o que você assiste na TV, no cinema, os seus filhos, o que vocês estão alimentando essas crianças. Tirem elas do social media. Eu só queria falar sobre isso para fazer você pensar. E eu quero fazer uma oração final pela conscientização coletiva. Faça comigo essa oração nesse momento. Respire profundamente. Mãe Gaia, Deus, nosso Criador, cura o coração da humanidade tão enfraquecida nesse momento. Que possamos lembrar que toda criatura é sagrada, espelho de Deus, que toda alma precisa de presença, de amor, que nenhuma sociedade se sustenta sem consciência. Que o ódio seja transmutado em responsabilidade, a raiva em discernimento e a dor em aprendizado. Que pais despertem, que famílias se reconectem, que adultos assumam seu papel, que nossos corpos sejam purificados, nossas mentes libertadas da matrix do medo e nossos corações reabertos à compaixão. Que os pilares de luz se levantem, não pelo confronto, mas pela verdade viva. Que a humanidade saiba se unir. Que ela escolha curar a raiz antes que o fruto apodreça novamente. Que a luz de Deus seja tão forte no coração de cada um de nós, que a gente não consiga mais ver um fio da maldade e da escuridão nesse planeta. Namastê. E obrigado por ter ficado comigo até o final. Se isso te ajudou a refletir um pouco, eu peço, por favor, envie esse vídeo para alguém que você acha que possa ajudar. Clica no sininho para receber todos os meus vídeos, mensagens espirituais canalizadas, as minhas séries a respeito de cura quântica, Matrix, o Tao.
Comente nos comentários, se você quiser. E clica no like. Assim o YouTube ajuda a enviar mais e mais esse vídeo para as pessoas, para a gente poder iluminar o coração de alguém que esteja necessitando neste momento. Gratidão e até o próximo vídeo.